seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. O programa dessa semana está voltado para arquitetura e design. Você vai conferir nessa edição nosso quadro Conversando com o Arquiteto, com a presença do porto-alegrense que reside há 11 anos aqui em Santa Cruz do Sul, Gustavo Gonçalves, mais conhecido como Tato. Ele fala sobre sua carreira e planos para o futuro. Na sequência, você confere um bate-papo com Fabiano da Silva, diretor comercial da Espaço Requinte Casa Conceito, que fala sobre as tendências em decoração e sobre empreendedorismo. Acompanhe! Dando continuidade ao nosso quadro Conversando com o Arquiteto, o Trocando Ideias TV veio até a Gazima Hometech conversar com o porto-alegrense que reside aqui em Santa Cruz do Sul há 11 anos. Vamos conversar então com o arquiteto Gustavo Gonçalves, mais conhecido como Tato Gonçalves. Tato, obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei super honrado. Vamos começar então falando um pouco da tua carreira, até para o pessoal de casa conhecer um pouco mais. Quando então que a arquitetura entrou na tua vida e tu resolveu que seria a tua profissão? Eu percebi isso desde muito cedo, assim, desde a época de criança. Eu sempre tinha muita curiosidade pelas coisas, né? E, na verdade, eu não sabia exatamente o que era isso, mas eu percebia que quando eu entrava na casa de um amigo, eu percebia que a cozinha dele era diferente da minha, o espaço era diferente, aonde se localizava era diferente. Eu tinha essa curiosidade para saber por quê e eu queria entender o que acontecia. E ao mesmo tempo, conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando por outras áreas da arquitetura, sem saber por quê, né? Mas quem cuidava da decoração da casa era eu. Eu lembro da época de adolescente, a minha mãe me levava na loja para escolher os sofás, cortinas isso. E decoração. Então sempre fui eu que gostei de fazer muito essa parte e a minha mãe confiava muito no meu gosto. Então desde cedo, sempre gostei muito. Desde pequeno, então já tinha esse interesse. Mas também tem uma curiosidade, né, em relação à tua formação. Tu fez faculdade de Engenharia Civil na PUC, mas tu mudou para Arquitetura e Urbanismo aqui na Unisc, em Santa Cruz do Sul. Por que essa mudança? Como eu tinha essa curiosidade desde pequeno, em função dos ambientes, como eu te falei, das compartimentações e tal, daí eu comecei com o tempo, fui entendendo que isso se chamava planta baixa, né, que isso era uma coisa de construção. Então eu achei que a área mais afim com isso era a Engenharia Civil, né, para trabalhar com edificações, com construções. E eu entrei na faculdade de Engenharia Civil achando que era por ali que eu ia me encontrar. Só que ao mesmo tempo, curiosamente, eu acabei estagiando na área da construção civil também, na época que eu fazia engenharia, e eu consegui um estágio em uma empresa que era uma fábrica de móveis, né? Então daí eu saí um pouco da construção civil e entrei nessa parte de interiores, e eu comecei a projetar móveis, né, dentro da faculdade de engenharia. E eu comecei a gostar muito daquilo ali. E isso lá se vão 17 anos, né? Na época, para tu ter uma ideia, não existia nem softwares assim para fazer esse tipo de projeto. A gente fazia os projetos à mão, né? Eu tinha um embasamento técnico, de desenho técnico da faculdade, então a gente fazia lápis e borracha quando errava o projeto, quando o cliente pedia para alterar, né? Tu usava borracha. E eu comecei a me apaixonar. E aos poucos eu continuei trabalhando nessa área, só fui evoluindo, né? Foi entrando software no meio, né? Facilitando, né, o nosso trabalho. E desde que eu comecei nessa área de interiores, eu me apaixonei. E aí, em determinado momento, eu percebi que a faculdade de engenharia estava partindo para uma outra vertente, que começou a entrar em mecânicas dos solos, né, estradas. Então, aquilo ali eu comecei a perder um pouco do interesse. E aí, quando eu comecei a ver que não era bem aquilo que eu queria e eu tive acesso ao conteúdo programático, digamos, de um curso de arquitetura, eu vi que eu poderia linkar as duas coisas. Eu tanto poderia trabalhar com construção civil, projetando residências, prédios, né, como poderia também satisfazer esse outro lado que eu também me interessava, que era da parte de interiores. Que bom então, né, que isso aconteceu, porque o teu talento é magnífico, né, Tato? Obrigado. Mas agora tu falou então a questão de interiores, de design. Essa seria a área que tu mais gosta ou tem alguma outra área na arquitetura que mais te encante? Na verdade, eu gosto das duas, né? A que eu tenho mais hábito de trabalhar, as pessoas me procuram mais, é para trabalhar com interiores, justamente como eu te disse, eu trabalho com isso há 17 anos. Né? Então eu acabei me especializando um pouco mais nessa área, né? Mas eu também trabalho bastante com projeto arquitetônico, de residências, área comercial, também ampliações, reformas,
Mas, na verdade, as duas áreas são as que eu mais gosto, né? Porque a arquitetura te dá uma gama muito grande de possibilidades para tu trabalhar. Mas então eu procuro trabalhar com essas duas, que é com a construção civil, né, com os projetos arquitetônicos e linkar também com projetos de interiores. Que de fato mais gosta, né? Na verdade, eu confesso um pouquinho, eu tenho uma queda mais pro lado de interiores. E o que tu tem para nos dizer, então, em relação à pós-produção de um projeto? Ela faz toda a diferença, não é mesmo? Faz, com certeza. Hoje em dia, assim, que nem eu te disse, antigamente as pessoas trabalhavam com projetos e era de uma forma assim mais rudimentar que tu apresentava um projeto. Então, hoje em dia, com a tecnologia, tu tem softwares que conseguem gerar imagens com qualidade praticamente real dos ambientes. E a pós-produção, né, desses projetos é justamente isso, é tu conseguir entregar aquele projeto, apresentar para o cliente com o mais próximo da realidade possível, para que ao mesmo tempo, além dele conseguir entender como é que vai ser o projeto dele, né, ele conseguir sentir aquele ambiente, como se ele estivesse fazendo parte daquele ambiente. Então, a pós-produção dentro de um projeto é justamente isso. Tu trabalhar as imagens que tu vai gerar dentro de uma maquete eletrônica, por exemplo, para que ela seja mais realista possível. E há pouco tu comentou também a questão da mudança, né, que envolve a arquitetura. Questão que antes era com desenho, agora são com softwares. Tu é uma pessoa que está sempre em busca de especialização, né? Tanto que em junho desse ano tu fez um curso de maquetes eletrônicas para melhorar a qualidade e a forma de apresentação dos projetos. Sim. Pode nos falar um pouco mais sobre essa especialização? É justamente isso que eu havia te falado. Esse processo de projetar e de apresentação para os clientes está sempre em evolução. A tecnologia está sempre bombando, está sempre a mil. Então a gente precisa estar correndo atrás disso, porque ao mesmo tempo em que os softwares de apresentação evoluem, as máquinas também, então tu precisa de máquinas mais potentes, né, para trabalhar com isso. E se tu ficar meio estagnado, daqui a pouco tu não consegue nem apresentar o projeto de uma forma adequada para o cliente, porque o cliente daqui a pouco vai estar acostumado a visualizar aquilo de uma forma muito mais real, né? Então a gente não tem como ficar parado hoje em dia nesse meio tecnológico, isso está sempre em evolução. Então nesse ponto, principalmente, eu procuro sempre me manter bem antenado, sempre corro atrás das novidades, né? Para estar sempre oferecendo a melhor forma de apresentação de um projeto para o cliente. Até porque faz toda a diferença, né? Com certeza. O cliente gosta de ver Com certeza, se o cliente não entende o que a gente está apresentando para ele, fica muito difícil da gente vender aquele produto para ele, né? Então, assim se torna mais fácil a compreensão do cliente. E casa container, Tato, também é um estilo que tem dado o que falar, né? E eu percebi também que que tem trabalhado com esse tipo de projeto, já desenvolveu alguns. O que tu tem para nos falar em relação à casa container? A casa container foi uma situação diferente que aconteceu na minha vida. Eu recebi um convite para fazer um projeto em Porto Alegre, né? Eu já morava em Santa Cruz do Sul, já era formado. E eu recebi um convite para fazer um projeto de um restaurante de container em Porto Alegre. E isso é uma coisa que, pelo menos aqui em Santa Cruz do Sul, na época, não era uma coisa muito difundida. Então, a gente não tinha muita informação a respeito disso. Então, eu tive que me embasar tecnicamente para saber como é que funcionava isso. E nessa busca, por saber como funcionava esse tipo de projeto, né, eu acabei me interessando muito, eu acabei me apaixonando, digamos, por isso, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem uma tendência a ter um certo receio daquilo que elas não conhecem. Então, principalmente na área de construção, as pessoas preferem trabalhar com coisas mais convencionais, né? Tipo tijolo, concreto. Então, quando tu apresenta alguma coisa nova, assim, as pessoas ficam meio com receio, assim, mas como é que funciona isso? E na verdade não tem nada demais, assim, nada de tão diferente, né? É um processo construtivo um pouco diferente, só que ele tem muitas coisas boas, ele traz muitos benefícios. Um deles é custo, né? Tu trabalha com custos muito menores na hora de trabalhar com um projeto em container. É uma obra mais limpa, né? E também o prazo é muito menor, tu consegue entregar uma edificação, por exemplo, num prazo muito menor do que se tu tivesse construído o método tradicional. Então, sem contar também a questão ambiental, né? Que é um projeto ecológico, praticamente, né? Porque tu está usando um item que seria descartado, né? Tu está dando um reuso para aquele item e inserindo ele no meio ambiente de novo. E que fica muito bonito também, fica né? muito bonito, Trabalhos maravilhosos muito bonito. container.
E Tato, acompanhar também uma construção de uma casa e a montagem dos móveis nos ambientes é de extrema importância, né? E isso tu sempre faz. Como é que é para o arquiteto, então, estar sempre presente do início ao fim na construção? Isso é absurdamente importante, assim, não só para o arquiteto, mas também para o cliente que te contrata. Porque quando tu está acompanhando a execução e a administração de uma obra, tu está ali vendo etapa por etapa do que está sendo feito e ao mesmo tempo foi tu que projetou tudo que está acontecendo ali. E são terceiros que estão executando, né? Não é a gente que está lá executando. Então qualquer dificuldade que tenha nesses processos, se a gente está ali do lado acompanhando, é muito mais fácil. Então, para o cliente é super importante também por questão de custos, porque daqui a pouco pode surgir algum gasto desnecessário, se não tem o acompanhamento de um profissional, né? Depende muito da equipe que está trabalhando com o teu cliente, porque às vezes tu pode levar um sustinho na obra, né? Às vezes o cara que está lá trabalhando, fazendo a montagem, por exemplo, da tua cozinha, ele pode ir lá furar um cano, né? Daí começar a vazar água. Então, se tu não tem um acompanhamento de um profissional ali que vai dizer para ele, aqui tá passando o cano, tu faça um projeto hidráulico e mostra para ele, tipo, aqui tá passando um cano, tu não vai poder furar aqui, tu tem que furar 5 centímetros mais pro lado, né? Então tu evita, quando tu tem um profissional acompanhando cada etapa da execução dos projetos, tu evita uma série de preocupações, de probleminhas que possam vir a ocorrer. Por isso sempre é bom estar sempre presente, né? Sim, e pro arquiteto também, porque a gente fica mais seguro, né, quando a gente está ali acompanhando, porque a gente sabe exatamente o que está sendo feito. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E
E nesses teus 17 anos de carreira, quais foram as maiores alegrias que a arquitetura já te trouxe? Deve ter sido várias, né? Sim, muitas, com certeza, mas principalmente assim é trabalhar com o que eu mais gosto de fazer, porque que nem eu te disse, desde muito cedo eu sempre me identifiquei com isso e eu amo o que eu faço, né? Pode parecer clichê, todo mundo ama o que faz, não, mas realmente eu amo o que faço, às vezes eu não costumo nem encarar como um trabalho, porque para mim é tão prazeroso fazer aquilo ali, porque eu posso despender horas em cima de um projeto. E ao mesmo tempo em que eu tenho essa oportunidade de trabalhar com o que eu gosto muito de fazer, eu posso ser reconhecido por isso. Então isso para mim não tem preço. Essas alegrias, né, tipo trabalhar com o que tu gosta e ainda ter um retorno, ainda um reconhecimento pela tua profissão, para mim não tem preço. Agora nós comentamos há pouco também a questão da tecnologia, mas ao mesmo tempo os espaços estão sendo cada vez mais reduzidos também, né, Tato? Apartamentos, casas, estão cada vez menores ambientes. Como é que é para o arquiteto, então, estar se moldando a isso também e estar trabalhando cada vez com espaços menores? Se tu parar para analisar isso, é uma questão de evolução, assim, da construção, porque antigamente tu tinha residências muito maiores, os apartamentos eram muito maiores, né? Para te dar exemplos, assim, só que ao mesmo tempo os ambientes eram compartimentados, tu tinha uma cozinha separada, tu tinha uma área de serviço separada, né? E hoje em dia existe uma certa especulação imobiliária que tipo te faz tu te moldar a essa situação atual, porque, por exemplo, onde tu em um terreno construía uma única casa, antigamente, que tu poderia trabalhar com ambientes maiores, né, com espaços maiores, hoje em dia, no mesmo terreno, tu tem que construir 4 casas geminadas, por exemplo. Então, a área global é a mesma, só que a área de cada residência vai dividir por 4. Então, se torna necessário para o profissional, na verdade é um desafio mesmo, porque tu tem que, num espaço muito menor, incluir tudo aquilo que existia antigamente. Então, por isso que hoje em dia surge muito essa ideia do conceito aberto, do conceito integrado, porque é uma das formas que a gente tem de solucionar essa redução dos espaços, redução da área. Então, hoje em dia tu vê cozinhas integradas com sala de estar e jantar. Aí, por exemplo, na cozinha tu vê a área de serviço junto com a cozinha, ou, por exemplo, a sacada do teu apartamento vai ter uma churrasqueira, né? Eu particularmente gosto dessa ideia de conceito aberto. Eu acho que onde não há exagero, né? Porque se tu for olhar dentro do mercado imobiliário, às vezes existe exagero. Por exemplo, no Japão existem projetos hoje em dia de 4 metros quadrados. Um apartamento todo em 4 metros quadrados, onde tu tem que ter uma cozinha, onde tu tem que ter um banheiro, um dormitório, uma sala. É verdade. Né? Então, isso para mim já acho um pouco de exagero, né? Já acho meio complicado, assim, de tu lidar com isso no dia a dia. Mas tudo dentro da normalidade, eu acho bem interessante. Eu acho mais aconchegante até um espaço todo integrado. E fica mesmo, de fato, né? Fica. E tu acredita, então, que de repente o futuro da arquitetura seja isso mesmo? Cada vez espaços mais reduzidos? Sim, eu acredito que a tendência vai ser essa, né? Porque o mercado exige isso, né? Porque a questão de lucro, né? Das empresas, das construtoras, né? Aquela questão que eu te falei da especulação imobiliária. Hoje em dia está cada vez mais difícil o acesso, não tem mais terrenos como tinha antigamente, então é tudo muito mais compartimentado. Então eu acredito que o futuro da arquitetura vai pender para esse lado, sim, né? E também, ao mesmo tempo, vai haver uma evolução tecnológica até para facilitar o uso desses espaços mais compartimentados, desses espaços mais reduzidos. E os seus trabalhos que tu fez até hoje, teve algum que te marcou mais para tua carreira, que tu lembre, que tu goste mais também? Na verdade, sim, pra gente todos os trabalhos são importantes, né? Porque cada um deles tem a sua necessidade, cada um aconteceu em determinado momento, né? Cada um teve o seu desafio. Então, eu acho que todos eles são importantes, cada um com os seus desafios e as suas necessidades. Mas eu não saberia te enumerar um específico. Particularmente, eu gosto de todos, assim, cada um dentro da época que aconteceu. Cada um no seu momento. Cada um no seu momento, cada um foi especial no seu momento. E quando a questão é a iluminação, Tato, tem algum tipo de iluminação que tu prefira trabalhar, que tu acha que fica mais bonito? Como é que é essa parte para ti? Ou tudo muda na questão de cada ambiente mesmo? Iluminação para mim é um caso à parte, assim, porque é um item que eu presto muita atenção, né?
É uma parte do projeto arquitetônico de interiores que precisa desse cuidado específico, porque se tu tiver uma iluminação bem trabalhada, tu pode fazer com que um ambiente se transforme, tanto positivo quanto negativamente, porque se não tiver bem trabalhado, tu pode terminar com o ambiente, né? E com relação ao tipo de iluminação que tu me perguntaste, eu gosto muito de trabalhar com iluminação mais indireta, porque ao mesmo tempo que a iluminação indireta, ela te traz bons resultados, ela também não te ofusca visualmente, né? Porque eu sempre costumo fazer um comparativo com antigamente, como era, que nem a gente havia comentado antes. Antigamente tu tinha 2 pontos de luz na sala. Um era em cima de uma mesa de jantar e o outro era em cima da sala de estar. Então tu tinha que te virar, digamos, com 2 pontos de luz num ambiente grande. Hoje em dia não, hoje em dia tu já pode trabalhar com rebaixamento de gesso, daí tu pode trabalhar com uma iluminação indireta, com uma sanca, uma fita de LED, ou tu pode, eu particularmente gosto da mescla das duas, tu trabalhar com iluminação direta e indireta, porque tem casos específicos que tu precisa usar uma iluminação mais direta. Por exemplo, se tu vai trabalhar com uma bancada de cozinha ou uma bancada de estudos, né, ou num espaço de leitura, então tu precisa ter uma luz mais adequada, uma luz mais forte, digamos, mais direcionada, focal, para esse tipo de atividade. Mas ao mesmo tempo, se tu tá na tua sala de estar e tu quer assistir um filme, então tu trabalhando com uma luz indireta te proporciona um aconchego maior, né? Tu descansa visualmente, não tem aquele facho de luz que está te incomodando, né? E ao mesmo tempo, com a iluminação, tu consegue criar sensações diferentes dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, na sala de TV, tu pode ter uma iluminação mais pontual, direta, né? Se tu quiser ter uma iluminação mais geral, e tu pode ter ao mesmo tempo essa iluminação indireta que eu te falei. Então daqui a pouco, se tu tá lendo alguma coisa na sala, ou se tu tá com visitas, ou se tu quer procurar alguma coisa, tu pode acender as luzes e deixar uma iluminação mais direta, né? Mais iluminado. E ao mesmo tempo, se tu quiser ter um momento mais intimista, tu vai assistir um filme, né, ou vai escutar uma música, tu pode pegar e baixar essa luz, deixar só a sanca acesa, né? Então, no mesmo ambiente, com a iluminação, tu consegue criar sensações totalmente diferentes. Muda tudo completamente, Ao né? mesmo tempo que tu pode valorizar texturas, né? Se tu tem uma parede com um quadro bonito, ou se tu tem um detalhe em 3D, né, de um revestimento em 3D numa parede, tu pode trabalhar com uma iluminação focal ali para aquilo ali, então tu vai destacar aquele elemento dentro do ambiente. Então, para mim, a iluminação é super importante, né? É praticamente meio caminho andado num bom projeto. Aproveitando então, Tato, já que nós estamos aqui na Gazima Home Tech, o que tu acha então da gente mostrar para o pessoal de casa um pouco mais sobre esse tipo de iluminação que tu falou? E aí mostrar quais são os ambientes que é melhor ser colocado. Aceita? Claro, vamos lá. Tato, aqui então nós temos um bom exemplo de iluminação de efeito. O que tu podia nos falar mais sobre ela? É bem como tu falasse, é uma iluminação mais utilizada para decorar do que propriamente para iluminar. Então essa luminária aqui, por exemplo, por ser grande, uma luminária ela exige um espaço grande para ela ser instalada. Então ou tu vai instalar num pé direito duplo de uma sala, ou tu vai instalar no vão de uma escada, né? Mas tu pode ver que os detalhes dela é o que chama a atenção, não é a luz em si, né? Ela é mais para dar um efeito, para chamar a atenção, mais decorativa mesmo. E aqui então possuímos um exemplo de iluminação direta, né, Tato? Isso mesmo. Só que ela tem uma característica diferente, né? Hoje em dia, tu tem várias possibilidades para usar de iluminação direta. Antigamente, tu usava somente a opção de pendentes em cima de uma mesa. Aqui já é uma luminária com uma proposta um pouco diferente. Tu tem um braço, que ele é móvel, ele é articulado, né? Então, tu pode direcionar essa iluminação aonde exatamente tu precisa. Então ela te dá uma certa liberdade. Tu pode utilizar em cima de uma mesa de jantar, com ela fixa na parede, como tá. Ou tu pode, por exemplo, usar numa sala de estar, tu colocar tipo em cima de uma mesa, né, na parede onde está uma mesa lateral. Ou tu pode pegar e puxar ela para cima, se tu quiser ler um livro, alguma coisa desse tipo, justamente por te dar essa liberdade, né? Ela não fica fixa que nem um pendente antigo, por exemplo. E aqui nós temos um exemplo então um pouco mais decorativo, né, Tato? Sim,
Esse tipo de iluminação é o xodó do momento, né? Se tu for acompanhar até nos programas de televisão, tu está vendo que está se usando muito para ambientar os espaços. E ela é exatamente isso, ela é bem decorativa, porque ela tem uma intensidade de iluminação muito mais baixa. Então ela é mais para causar um efeito assim na decoração. E o interessante é que esse tipo de iluminação foi inspirado na criação original do Thomas Edison, né? O próprio formato da lâmpada, né? E o próprio filamento que tem na parte interna são inspirados na criação original do criador da lâmpada. Então hoje em dia está se usando muito na arquitetura, na decoração, em mostras de arquitetura, né? Que nem eu te falei antes, em programas, está super em alta. E é uma forma de tu pegar e deixar um cantinho, né, que talvez não tenha uma característica, não tenha uma cara, tu deixar ele um ambiente bem diferente, bem aconchegante. Tato, gostaria de te agradecer então pela tua presença no nosso programa Trocando Ideias TV, por estar conosco aqui na Gazima, mostrando um pouco mais do teu trabalho. Imagina, eu que te agradeço pela oportunidade, né? Fiquei super feliz com o convite. Obrigadão. Trocando Ideias veio até o Espaço Requinte Casa Conceito falar um pouco mais sobre as novidades no ramo da decoração e de móveis. E para falar sobre isso, convidamos o empresário Fabiano Silva, ele que além de empresário é diretor comercial aqui do Espaço Requinte Casa Conceito. Fabiano, obrigada por nos receber. O prazer é todo nosso receber vocês aqui para esclarecer algumas dúvidas e as tendências do mercado. Claro. Vamos falar um pouco mais, então, até para o telespectador um pouco mais sobre a loja. Fabiana, a Espaço Requinte está presente no mercado desde 2010, né? Por que lá no início, 7 anos atrás, você escolheu esse ramo? Eu posso dizer que, na verdade, eu sempre tive uma queda por construção, casas, sonhos. E eu acho que vem de encontro a isso, né? No momento que tu põe uma loja de móveis, decorações e complementos, tu acaba te envolvendo muito com essa questão pessoas, sonhos, realizações. Então, a gente tem que se identificar, né, dentro do que tu gosta e do que, na verdade, te desperta uma felicidade. Então, eu acabei optando por essa finalidade de móveis projetados e decorações, para diariamente ter desafios, se superar, inovar e realizar sonhos, que o principal é realizar sonhos. Exatamente, tanto os teus quanto dos clientes também, né? Principalmente. Com certeza, é bem isso aí. E nesses 7 anos, assim, o que mudou de lá para cá em relação daqui da loja? Na verdade, se nós formos pegar a Espaço Requinte, nós começamos com uma loja mais enxuta, focada só no móvel projetado. Né? Em função, o dia a dia foi passando e nós acabamos vendo a necessidade de implementar nossa linha. O cliente nos procurava para fazer os projetos dos móveis, na questão de otimizar tempo, que hoje, né, o tempo é curto. Verdade. E nós acabamos vendo essa falta de alguns itens, ou seja, eu fazia o projeto, a nossa equipe desenvolvia dos móveis e eles acabavam indo adiante
para buscar outras soluções, né? Então eu vi que nós poderíamos agregar. Eu tinha espaço, nós temos equipe, nós temos a capacidade para desenvolver um projeto do início ao fim. Eu posso pegar lá no início de uma obra para fazer a marcação da parte hidráulica, certo? Partes elétricas, até o acabamento final da decoração, da última folhagem, do último arranjo, do último detalhe e entregar a chave. Então a gente viu essa necessidade de complementar. Então a Espaço Requinte, ela ficou 3 anos em imóveis projetados, tá? E no 4º ano nós viemos com a ideia da Casa Conceito. O que era a Casa Conceito? Nós vimos isso em São Paulo, de uma casa decorada. Então aí que me veio essa inspiração e esse sonho. Eu quero ter uma casa decorada, uma casa conceito. E a gente trabalhou, tudo é planejamento, eu falo sempre isso. Então a gente planejou, economizou e colocou na prática. Então a gente vai fazer 5 anos da casa conceito, né? E para nós, desde dessa proposta, viemos então conseguindo esclarecer e demonstrar isso aqui. A casa conceito nada mais é que é uma casa mobiliada com 6 ambientes, respectivamente mostrando o dormitório de casal dentro de um espaço pequeno, né, que tem como desenvolver belos projetos, mesmo em espaços menores, um dormitório de solteiro, um lavabo, uma cozinha. Então assim a gente montou isso. E depois disso veio agregando. Entramos com estofados, entramos com salas de jantar, entramos com poltronas, cadeiras, banquetas, tapetes e por último agora papel de parede. O diferencial nosso é que fora fornecer o material, a gente se preocupa com a mão de obra, a prestação de serviço. Porque às vezes não adianta você só vender o produto e lavar as mãos para o resto. É verdade, né? Precisa ter todo um Com planejamento, certeza. um trabalho por Porque trás. é muito complicado às vezes você indicar terceiros para entrar na casa de um cliente. Né? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, certo? Então a gente se cercou de bons profissionais. Essa que é a realidade. Então nós temos hoje, digamos que eu faço um projeto de uma cozinha para o nosso cliente e eu já indico o granito, o instalador, eu já indico o instalador hidráulico para instalar o metal, a cuba e o sifão para entregar pronto. Né? Se eu vender um home, certo? Uma bela sala de televisão, nós temos uma parceria que vai fazer automação, eu tenho a parceria da parte elétrica, vai instalar o LED, vai instalar os circuitos, deixar tudo pronto. Então isso é o que eu te digo, é se preocupar com o nosso cliente. Não está entrando 3, 4, 5 profissionais na obra, mas sim 1 ou 2. Fica muito mais fácil de administrar. Em que vão pegar do início ao fim. Do início ao fim, isso aí. E esses profissionais estão conosco desde o início. Ou seja, é saber escolher na hora certa as pessoas certas. Né? Problemas existem? Existem. Mas quando tu tem bons profissionais, fica mais fácil de resolver. Exatamente. Ninguém fica fugindo ou se eximindo. Mas o importante, eu digo sempre, não é achar o culpado, é resolver o problema. Então é isso que a gente cuida muito. Esse que é um diferencial, É o né? diferencial, na prestação de serviço principalmente. É verdade. E que passa uma tranquilidade completamente para o cliente, né? Com Ele pode certeza. ficar... Tanto que às vezes quando ele quer entregar chave para o profissional, pode, mas é óbvio, ó, assinamos embaixo. Né? Então essa é uma segurança nossa. É um diferencial. Isso que é bom, e é verdade, como tu falou, é totalmente um diferencial, Diferencial né? nosso, com certeza. E agora que nós falamos então questão de clientes, de estar indo até a casa, o profissional, o que está em alta no mercado, assim, o que os clientes mais têm pedido, que tu pode perceber? Olha só, a gente busca muito em questão de novos parceiros, os nossos fornecedores, na verdade, né? A gente vai até essas indústrias, avaliar, pesquisar e ver junto a eles o que tem para nos oportunizar, certo? Feiras, grandes eventos, vou pegar como referência a Casa Cor agora, percebemos o quê? Muito uso do ferro com madeira. Então uma coisa incrível, uma parte de uma cozinha que nós percebemos, uma parte de aéreo toda de ferro, estrutura metálica com as prateleiras de madeira. Então hoje a tendência está muito voltada para isso, né? Digo agora 2017 e 2018. Então se tu perguntar para mim, mas vem de encontro a moveleiro? Vem. Porque a gente se obriga a se adequar a essa realidade, né? Mesmo sendo a mistura do ferro com a madeira. Então, o interessante é que fique bonito, fique moderno e fique prático. Que dure. A nossa prioridade é essa. É a durabilidade, né? Durabilidade. O cliente também procura muito com isso, certeza. né? Então, esse casamento veio bem, né? Do ferro com a madeira. Eu vi muito essas tendências. Achei muito bacana. Então, aí na parte moveleira é essa.
Tu pega na parte de estofados, muda o que? O design, certo? Antigamente se usava muitos pés de metal, hoje a maioria vem pés de madeira. Então se voltou muito a questão do uso da madeira junto, certo? Nós temos alguns criados que a gente vem desenvolvendo com os pés palito retrô. Então, o retrô também tá o com retrô tudo, né? tá em alta, isso aí. Vai bem de encontro, que eu comento sempre, do gosto do cliente. Nós estamos aqui para sugerir, mas tudo de acordo com os gostos, né? Não queremos gerar conflitos. Então o principal é isso, quais os teus gostos e dentro disso nós desenvolver e ao mesmo tempo te direcionar para algumas tendências, certo? E chegarmos a um acordo comum que fique bom para você, para a loja e, né, para o teu sonho. Que todos fiquem Para felizes, tua realização, né? com certeza. É isso que a gente procura. Por isso que eventos também como esse, como tu comentou agora, Casa Cor, são sempre importantes estar participando, né? Para estar acompanhando as novidades, para estar vendo tudo que está vindo no mercado, não é mesmo? Com certeza, temos. Então, se tu pegares hoje, a Casa Cor, ela é uma das mais tops. Se tu pegar São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, posso dizer todas, tem muito a agregar, a nos ensinar. Então a gente tem essa necessidade de ir. E fora isso também, ir nos eventos próximos. Nós temos algumas feiras boas em Gramado, também desenvolvida para esse segmento. Nós temos em Bento Gonçalves, que é o berço moveleiro, né? Então, muita exposição, muita feira. A gente está sempre participando e atuando com essa finalidade, de estar sempre se reciclando, se atualizando, porque o mercado exige isso da gente. É verdade. E Fabiano, por exemplo, assim, na hora de montar a casa, como que é definido o conceito da decoração, como há pouco tempo tu falou no conceito? Olha só, tem alguns casos de alguns clientes que vêm com o projeto pronto. Ele contrata um arquiteto, né, para desenvolver esse projeto. Então a gente, dentro desse projeto que já vem pronto até a nossa loja, a gente tenta se adequar a melhor maneira possível para seguir isso, certo? E desenvolver da melhor maneira. Temos também a possibilidade do cliente vir até a nossa loja e desenvolver o projeto conosco, desenvolvido pela Espaço Requinte Casa Conceito, dentro dos gostos de cada um, ou seja, contemporâneo ou rústica, certo? Ou a sua casa de praia ou casa de campo. Então varia muito de cliente para cliente e a possibilidade do que ele quer dentro da sua necessidade. Então a gente joga, ou seja, o projetado em si, ele é um projeto único, ele é exclusivo. Dificilmente eu faço 2 projetos iguais. Não tem. Porque eles são exclusivamente feitos para aquele cliente, para aquele ambiente. Então esse é um diferencial do projetado. A palavra já diz projetar. Então ele é exclusivo. Para aquele espaço, para aquele cliente, vai de cada pessoa. Dificilmente você pega um projeto que ele vai se adequar exatamente a outro ambiente. Você sempre vai ter que remanejar, adaptar, não tem como. Daí foge dessa linha, né? Para uma linha de móveis convencionais daí. Que já não vem de encontro à nossa proposta. Porque você pega hoje, tu exige o quê? Arquiteto, um bom projetista, uma boa design de interiores para fazer isso, né? Então essa é a questão, vai de gosto a gosto. Modelos em verniz e metalizado, sejam botas ou tênis com solados mais elaborados, dão um ar de modernidade aos looks e brilho aos dias mais cinzentos da temporada. Nessa tendência entra também os sapatos esportivos, o modelo Oxford, assim como os de solados mais estruturados e tratorados. Marcam também presença forte na estação fria. Ideais para dias chuvosos, a plataforma é bem aceita pela comodidade e o verniz também se faz presente em diversos modelos, dando um toque de atitude. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica St. Gallen de hoje é sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Relativamente raro, antes dos 35 anos, acima desta idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, as estimativas estão acima de 58 mil novos casos de câncer de mama. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Então, como também tu comentou em questão de marcas, né? Aqui Espaço Requinte Casa Conceito está com uma nova marca. Tu poderia falar um pouco mais para nós sobre ela? Com certeza. Começamos com uma outra empresa há 7 anos atrás, como tu bem falaste. E nesse caminhar todo, eu comento sempre, existe a hora de iniciar uma parceria, existe a hora de encerrar. E a gente tem que tomar decisões assim, às vezes, para o andamento e para o crescimento da empresa. Certo? E chegou, desde o ano passado, ou início desse ano, a gente mudou. A gente agregou a linha de móveis projetados à Adesso. Então, a Adesso Móveis é a nova parceira da Espaço Requinte. O diferencial dela, eu te sou honesto falar o seguinte, se tratando hoje de móveis projetados, eu não tenho como falar mal do Ciclano ou do Beltrano, porque MDF, com todo respeito, é tudo igual. São 3 fornecedores no Brasil, certo? Tá? Então essas empresas elas podem optar entre o MDF Light, um Premium e o Top. Esse é o único diferencial, que nada mais é na hora da sua fabricação, a maneira de prensagem, de tonelagem de prensa, que as partículas saem, que vai formando a densidade e a dureza desse material. Então assim, eticamente falando, não tem como ninguém falar mal de ninguém, certo? O que nós podemos falar é de produto. Hoje, dentro da Espaço Requinte, eu tenho 3 opções. Com a marca anterior, eu estava muito limitado. Era uma empresa com nome tradicional, mas que, digamos que não acompanhou essa evolução do mercado. Certo? E quando começa a comprometer o andamento da sua empresa, ou tu aceita, ou você pula fora para continuar crescendo. E foi o que nós tivemos que fazer. Buscar uma nova marca para atender o mesmo ou um novo cliente, certo? Com propostas diferenciadas. Hoje eu atendo 3 classes de cliente dentro da minha modulação. Eu tenho a linha Light, eu tenho a linha Plus e eu tenho a linha Top. O que muda ela, digamos, é o cliente A, o B e o C. Porque o mercado mudou muito do final do ano para cá, certo? Nós temos, digamos, uma crise econômica, eu falo sempre. Uma crise de descredibilidade, uma crise de dúvidas, certo? Eu não acredito nela, eu acredito na crise política, tá? Mas ela afetou muito. A linha de crédito tá menor, eu digo que hoje está mais difícil de aprovar um financiamento,
Uma coisa puxou a outra, né? Puxou, é uma bola de neve, tá? Verdade. E daí dentro dessa realidade, então, o que a gente fez? A gente tentou pegar uma linha que tivesse N possibilidades de atender. Ou seja, o teu sonho talvez seria ter uma cozinha de 20 mil, 25 mil, ou uma de 15, de 10, ou talvez até uma de 5, 6. Então, na verdade, não sou eu que tenho que definir isso, é você. Então, a gente está aqui conseguindo atender esses 3 públicos, entendeu? Então, por que o que acontece? Às vezes você faz uma previsão para construir uma casa e quase sempre extrapola. Você passou muito além. Porque com o andar, você foi vendo coisas mais bonitas, mais bacanas e acabou gastando um pouco mais do que tu queria. Isso é também investimento. Mas quando chega na minha hora, o cliente já está, digamos, no limite do valor. Então ele acaba, mesmo não querendo às vezes, tentando buscar algo mais econômico. E aí onde entra essa linha nova? Sem cair a qualidade, que é o que eu digo sempre. Eu troquei de fornecedor sem perder a qualidade. Que isso é o mais É importante, o necessário, né? não adianta. Porque eu falo sempre isso. O principal, fora produto, fora projeto, fora tudo, se chama pós-venda. Certo? E sem modéstia, nosso ponto forte é pós-venda. Porque eu sempre me cobrei muito em função a isso. O cliente ligou, vamos lá resolver. Ocorrem, problemas ocorrem. A questão é resolver. Então, pós-venda é o principal. Indiferente da marca que tu tiver, do produto que tu tiver. E o pós-venda seria acompanhar o cliente ainda depois de tudo. Isso, porque assim, eu instalo uma cozinha para você lá. Daí o cara foi lá, instalou o granito. Esse peso do granito, ele mexe na estrutura do móvel. Ele vai desalinhar as portas, as gavetas. Então, é de você ir novamente e alinhar, tá? Vamos pegar, por exemplo, Santa Cruz é uma cidade úmida. Nós temos esse problema, questão de inverno, de clima, tudo, muita umidade. Então, se você não tiver acessórios, eu digo corrediça, né, a dobradiça, o toalheiro de boa qualidade, ele acaba oxidando, certo? A fábrica dá 1 ano de garantia, a Espaço Requinte não. Eu já teve casos de 2, 3 anos de oxidar e eu ir lá trocar tudo, porque é o meu nome que está em jogo. Então, eu digo, tem certas economias que não compensam. É verdade, é verdade. Então é tudo isso. São pequenos diferenciais que eu digo. Às vezes ocorre muito da questão de dar diferenças de preço. Existe, né? Porque há diferenças nos projetos. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro. Dentro do que o cliente quer gastar, do perfil de casa, do perfil de produto, a gente vai se adequando à realidade de cada um. Então essa é a proposta da nova marca aqui dentro. Atender 3 níveis de cliente ou atender o cliente mais top na linha mais light. A dica de hoje das Óticas Diniz é sobre os acessórios. Os óculos podem ser considerados um acessório de moda, visto que ele acompanha o seu visual. Um look pode ser totalmente alterado ao compor com diferentes tipos de óculos. Leve em consideração o seu estilo de vestir na hora de procurar uma armação para o seu óculos de grau. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é a luz central. A principal fonte de luz do cômodo deve iluminar de forma geral, ou seja, ser forte o suficiente para distribuir a luz pelo espaço inteiro de maneira homogênea. Geralmente, o ponto fica localizado no centro do cômodo. Quer deixar ainda mais iluminado? Então que tal optar pelas paredes e pelos tetos claros, que irão refletir a luz com muito mais intensidade.
Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Quais são os maiores desafios de trabalhar nessa área, Fabiano? O que eu vou te dizer? Os maiores desafios são vários, na verdade. Eu vejo, porque assim, ó, eu brinco sempre, é sonhos. É você acertar o gosto do cliente, é você indicar essa mão de obra terceirizada, tá? É você se envolver desde o início na obra com esse profissional todo que está lá da parte da construção civil. Então são muitos desafios. Cada dia é um desafio novo. Certo? Tanto na parte de atender como na parte de buscar clientes, de captar, de divulgar a empresa. Te exige, na verdade, o empresário hoje, ele exige ser muito dinâmico. Acabou a época de se acomodar, de chegar na empresa e, desculpa a brincadeira, mas pegar dinheiro, não existe isso. Então é planejamento, é disciplina, é correr atrás. E tá sempre com um friozinho na barriga, como tu falou, né? Sempre é isso que nos motiva. Então eu gosto disso, para mim é adrenalina. Cada dia que eu acordo já é aquela questão... Qual é o meu planejamento, quais as minhas estratégias, o que eu vou fazer para correr atrás? É isso que a gente tem que ter. Eu não posso, eu não posso me acomodar, né? Então todo dia é um desafio novo, essa é a verdade. Que é captar o cliente, atender bem o cliente que está em andamento, finalizar o que já está e assim por diante. É um cronograma bacana. Eu amo de paixão isso. Coisa boa, né? Porque a pessoa ama, então, de fato, o que trabalha, Com né? certeza. Vale muito mais que os rendimentos, tá? certeza. É o reconhecimento. Quando um cliente está satisfeito, para mim valeu mais que qualquer coisa. Isso sim, porque a gente dá acertou. alegria, né? Dá alegria, a gente acertou, né? Por isso que essa questão de entender desde o início o que ele está nos passando, qual a necessidade, o que ele busca. É isso que a gente quer. E uma frase, então, que também vocês definem a loja, é sua casa o melhor lugar do mundo. Isso que serve de inspiração para vocês aqui, então? Sim, sua casa é o melhor lugar do mundo. Eu falo até por mim, na verdade, criamos esse slogan, né? Eu acho bem bacana. Tenho certeza que eu vou falar, todos já sentiram isso. Você sai para viajar, então, tão sonhadas férias. Você vai para o seu hotel, para sua praia, para o seu campo, para o exterior, melhores hotéis, melhores resorts. E você volta e você chega na sua casa. Tu deita na cama, eu vou falar por mim. Ai, que saudade da minha cama. Ai, dos meus cachorros, do meu chinelo, do meu sofá, né? Gente, porque assim, ó, ali está, na verdade, os nossos sonhos, as nossas realizações. Porque a gente investe no que a gente quer, no que nos faz bem. A casa é uma dessas propostas, né? Então eu digo, a sua casa é o melhor lugar do mundo. Tu pode estar onde tiver, tu vai sempre sentir saudade da sua casinha. Então esse slogan é muito forte, eu acredito nisso. Então, essa é a questão. Realize os seus sonhos, invista na sua casa, que vai ser sempre o melhor lugar do mundo. Com certeza, né? E o segundo, né, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Também, né? Também, são duas coisas. E Fabiano, então, assim, olha, para quem ainda não conhece aqui a loja, quem vier aqui visitar, vai encontrar o quê? Essa parte é boa, viu? Gostei, com certeza. Vai encontrar bom atendimento, tendências, inspiração, amizade, lealdade, N coisas que a Casa Conceito oferece. Vem até aqui e veja. Com certeza. Exatamente, uma boa conversa também, né? Com certeza, o que mais a gente quer? Tomar um café, né? Conversar, Verdade. Mostrar a Casa Conceito e tentar ajudar para deixar o lar lindo, maravilhoso, para que reine a felicidade dentro de cada lar. Verdade. Porque o principal é isso. Não precisamos de casas
precisamos de lares. Amor, respeito, cumplicidade, é isso que precisa o mundo. Bem verdade, Tá? isso que tu disse. Com certeza. Então, Fabiano, eu quero agradecer por ter aberto as portas aqui para nós, te dar os parabéns pelo trabalho lindo que vocês têm feito. Obrigado por nos receber. Muito obrigado, um abração para todos, valeu. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. Gostaram do nosso programa de hoje? É sempre bom estar por dentro das novas tendências em arquitetura e design. Voltamos na semana que vem com muito mais.